Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Alexandre, sou psicólogo clínico. Estou vindo aqui para compartilhar com vocês de um assunto de extrema importância e de tamanha relevância para os nossos dias, que é depressão e ansiedade. Tive a oportunidade de ler a revista e quero parabenizá-los pelo trabalho que foi elaborado e com muita consistência e profundidade. Parabenizar pastor Hudson e toda a igreja Batista de Figueiras por essa iniciativa. Agradecer também o convite da Gilmara, uma educadora religiosa aí que eu tenho muito carinho e respeito. Que Deus continue abençoando vocês. Bem, querido, primeiramente eu quero falar o porquê da relevância desse assunto nesses dias. Hoje, a depressão, ela afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. A depressão, ela hoje atinge 322 milhões de pessoas em todo o mundo. É a doença mais incapacitante também que existe no mundo. Hoje, mais de $1 trilhão é investido, vai para o ralo, né? Por causa desse transtorno, investindo nessa questão da depressão. A depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. Hoje, mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. É importante também ressaltar que o número de mulheres afetadas pela depressão é de 30%, é 30% a mais do que os homens. Dá para entender a relevância desse assunto, né? Então vamos lá. O que é a depressão? A depressão é uma exaustão mental ou física provocada por fatores internos do organismo, que são os fatores endógenos, ou fatores externos, como a perda do ente querido, a perda de um emprego, uma injustiça, uma questão de estresse. Esses são os fatores exógenos, que são os fatores externos. Eu não gosto de dizer que a depressão é um distúrbio, um transtorno mental. Você vai entender o porquê. A depressão, para mim, é um estado em que a energia da pessoa está muito baixa. Quando eu penso a depressão como um distúrbio ou um transtorno mental, eu penso que essa palavra é uma palavra muito pesada. Eu acredito que quando falamos de transtornos, nós colocamos a pessoa num lugar que ela não pode sair ou não pode mudar. E é verdade, falo isso por experiências do trabalho clínico, que é uma situação que pode mudar, sim. Se for tratada, se sofrer uma intervenção o quanto antes. Diferente de outras doenças, né, como uma diabetes, onde a pessoa ela precisa de insulina para o resto da vida, dependendo, claro, do grau, da gravidade da doença.
Eu penso também a depressão como a consequência de um acúmulo de situações inacabadas e não resolvidas. A energia dessa pessoa parece ficar presa no passado e ela não consegue reagir no presente. A pessoa fica como se num emaranhado e ela não consegue fazer os ajustamentos para a vida. A depressão, querida, é como um parasita, né? Que suga a seiva da vida. É o cárcere da alma, é a masmorra da emoção, o cativeiro que priva milhões de pessoas a nutrirem a alma, a esperança do amanhã. A depressão ela é classificada como uma doença. E é uma doença que possui múltiplas causas, que atinge ricos e pobres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. A depressão é uma doença que provoca também muitas doenças. A depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Eu quero dar aqui para vocês, trazer para vocês alguns sintomas que vêm com a depressão, que aparecem na vida do indivíduo com a depressão. Sensação de impotência e desespero, incapacidade de buscar satisfação no ambiente, busca de isolamento, perda de interesse em atividades que anteriormente causava prazer, incapacidade de reação, lentificação psicomotora, alteração do apetite, alteração do sono, autorreprovação e culpa, falta de prazer, perda de fé na vida, desespero, desolação, desesperança e medo, irritabilidade, perda de energia, fadiga e desânimo. Nesse caso aqui, há uma necessidade de maior esforço quando esse indivíduo precisa fazer alguma coisa. Outro sintoma, dor no peito, sensação de sufocamento, dificuldade de entrar em contato com os seus sentimentos e expressá-los, pensamentos ligados à morte ou suicídio, sensação de fracasso, voz baixa e monótona, rosto inexpressivo e olhos opacos, respiração superficial, queda imunológica, dificuldade para pensar e se concentrar, pessimismo exagerado, amargura, diminuição do desempenho sexual e da libido, sensação de vazio não preenchível, sensação que a vida não tem mais sentido. São alguns sintomas da depressão. Há uma classificação, de acordo com o CID-10, para o transtorno depressivo. Ele pode ser leve, pode ser moderado e também pode ser grave. Grave sem sintomas psicóticos e com sintomas psicóticos. Quando pensamos no transtorno leve de depressão, o indivíduo consegue ir à escola, trabalhar. Nesse caso aqui, a depressão não chega a prejudicá-lo. Na moderada, a pessoa consegue ter uma vida também preservada. Essa pessoa não tem as suas atividades tão prejudicadas. Entretanto, a depressão moderada, ela é perceptível. Pessoas que convivem com esse indivíduo que está
dentro de um quadro moderado de depressão, as pessoas começam a notar. Geralmente essa pessoa no trabalho, ela não consegue se concentrar. E a sua produtividade costuma ser baixa, o seu trabalho não rende. Na depressão grave, a depressão grave ela é fácil de ser identificada. Por que, Alexandre? Porque ela já é incapacitante. Exemplo, acordei, tem que trabalhar. E aí vem aquele sofrimento para levantar. Quando a depressão é grave, eu volto para a cama, eu não levanto. É importante pensarmos também, há uma diferença muito grande, as pessoas confundem a tristeza com a depressão. Qual a diferença, Alexandre, entre tristeza e depressão? A tristeza sempre tem um motivo. A pessoa, ou geralmente as pessoas pensam, a pessoa está triste, está com depressão. Não, a tristeza sempre tem um motivo. A pessoa sabe que está triste, o porquê está triste. A pessoa triste, ela pode ter sintomas no corpo, né? Sentir o aperto no peito, taquicardia, chorar. Costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Tem um motivo, tem uma questão. Às vezes, uma questão é um luto. Claro que um luto, quando ele perpetua na vida de uma pessoa, demora muito tempo, tem um prazo, pode evoluir para uma depressão. A depressão é uma tristeza profunda, porém sem conteúdo. Mesmo que algo maravilhoso aconteça na vida dessa pessoa, a pessoa continuará triste, sem ânimo, sem força, sem tônus. É a diferença. Outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui, 70% dos casos de depressão tem a questão da ansiedade, tem o transtorno de ansiedade como comorbidade. Geralmente, e aí você vai entender, se você imaginar um motor de um carro trabalhando numa alta velocidade, a todo vapor, esse motor vai chegar à exaustão. Não é diferente com o nosso organismo, né? Uma mente que trabalha aceleradamente, que trabalha a todo vapor, uma hora ela vai cansar, uma hora ela vai parar. Assim acontece conosco, assim acontece com o indivíduo, muitas das vezes, quando está num processo de evolução para uma depressão. Não é somente esse o caminho, né? Mas é um dos caminhos. De onde vem, Alexandre, a depressão? Qual o caminho? Quais os meios? Quais são os fatores que pode gerar uma depressão? Bom, vamos aqui. A forma de se relacionar com o mundo pode gerar esse organismo e ambiente, essa relação de organismo. Esse organismo, não estou falando somente de uma questão fisiológica, mas de um todo seu. A maneira de se relacionar com o mundo pode, uma maneira disfuncional pode gerar uma depressão. Predisposição genética pode gerar depressão. Hipotiroidismo, uma questão de baixo hormonal, pode gerar, né, o hipotiroidismo, né, pode gerar a depressão. Consumo de álcool e drogas ilícitas, perda de um ente querido, o término de um relacionamento, uma demissão, estresse, doenças graves e cirurgias, acontecimentos traumáticos como sequestro, estupro, acidentes,
Ambiente familiar pode gerar uma depressão, ambiente de trabalho também, se for muito estressante, pode gerar uma depressão, dificuldade em se escutar, identificar seus próprios limites, necessidades e vontades, crise financeira, mudança no padrão financeiro. Tudo isso pode gerar depressão. Eu preciso falar de uma coisa aqui, e acho que vai ser relevante, por pensarmos no contexto da igreja, e eu compartilhava com a Gilmara sobre a minha primeira cliente, quando eu era estagiário. Foi uma cliente com depressão. E ela tinha uma dificuldade muito grande com esse assunto, porque na sua igreja, na sua congregação, as pessoas diziam que aquilo era espiritual. Bem, dentro do setting terapêutico, eu particularmente não costumo fazer uso de questões religiosas, embora quando é algo trazido pelo cliente, com certeza eu vou usar aquilo que o cliente tem, mas não de uma maneira, vamos dizer, para evangelizar. Mas essa minha cliente, como ela repetia muito essa questão, as pessoas na minha igreja dizem que isso é espiritual. Eu precisava esclarecer e usei como de uma forma assim, bem metafórica, vamos dizer assim, a questão, um relato bíblico, né, que foi o relato do profeta Elias. A vivência, a experiência que ele passou. Porque nós falamos aqui, né, Elias foi aquele cara que era um homem sério, um homem poderoso, e de repente ele foge para a caverna, ele vai para o isolamento, né? Lembra que um dos sintomas da depressão é o isolamento. Ele vai para o isolamento, pede a Deus a morte, não quer mais viver, perde o sentido da vida, não se alimenta. E aí eu fiquei pensando, nós podemos pensar como é que Deus tratou Elias. Como acontece? Você vai ver, isso está lá em 2 Reis, capítulo 19, isso é muito bacana, porque eu vejo ali uma sessão terapêutica, eu acho fantástico, porque Deus aparece para Elias e pergunta: o que você está fazendo aí? Eu vejo ali a oportunidade do desabafo. Querido, como é importante, esses dias numa live eu falava, para onde vão os seus silêncios? O salmista Davi, no Salmo 32, ele diz: quando eu calei, os meus ossos secaram. Né? E isso fala dessa psicossomatização, porque o nosso corpo, quando nós calamos, quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Oportunidade de desabafo. Deus também colocou para ele se alimentar. Lembra que um dos sintomas é o distúrbio, né? A falta de apetite, ou geralmente um apetite exacerbado. Lembra também que eu falei a falta de sono, né? Um distúrbio na questão do sono. Deus colocou ele para dormir. Então, olha aí. Oportunidade do desabafo, alimentação adequada, sonoterapia, porque às vezes a mente está acelerada, né? E aí não consegue pensar. Quando a nossa mente, é assim que acontece conosco, quando a nossa mente apreende algo que nos ameaça, que nos traz aquela sensação de risco, que a nossa vida está em risco, automaticamente o nosso organismo libera cortisol e adrenalina e o coração acelera, a falta de ar, e justamente aí a mente não para. Deus colocou Elias para descansar, sonoterapia. E depois Deus fala para ele também
que ele ainda tinha 2 reis para ungir e um profeta que iria sucedê-lo. O que Deus estava fazendo ali? Ressignificando, dando sentido à vida. Porque geralmente a pessoa que está num quadro de depressão, ela perde o sentido de viver. E Deus estava dando um sentido para ele, dando um novo sentido. É importante, de repente, você que está assistindo esse vídeo, quem sabe o sentido, você perdeu o sentido para a vida, ou está perdendo. Resgata isso. Tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você realizar ainda. Busca aí que tem, busca ajuda. Se você não estiver conseguindo, busca ajuda terapêutica para isso. Hoje, não só a depressão, mas como também o suicídio são considerados um problema de saúde pública e recebe o termo de epidemia silenciosa. A Organização Mundial da Saúde publicou numa pesquisa revelando que em 2020, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, aqui agora, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Com isso, os indícios de suicídio no Brasil aumentará mais e mais. E, querido, por incrível que pareça, claro que tem um fator hoje, a pandemia. Hoje, 70% dos transtornos de ansiedade, o Brasil já é o número 1 no transtorno de ansiedade. Número de pessoas com transtorno de ansiedade. Aumentou 70% depois da pandemia. E no Centro de Valorização à Vida, o CVV, inclusive eu quero deixar aqui um número, que é 188, né? O Centro de Valorização à Vida funciona 24 horas, atendendo pessoas com ideação suicida. A pessoa está para se suicidar, ela pode ligar para lá, e eu já liguei para fazer um teste, funciona 24 horas de verdade. A pessoa pode ligar, é um momento que ela tem para conversar, alguém que atenda, que dê uma atenção para ela, entendeu? Então, o número de pessoas com ideação suicida aumentou também muito nesses dias. O Brasil, querido, é o 8º país em número de suicídios. Só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no Brasil. Quero ampliar um pouquinho isso aqui. As pessoas que se suicidou, a pessoa que suicida, ela projeta na morte a possibilidade que não consegue na vida. Eu acredito que o ato de tentar o suicídio é um modo de expressar algo que não consegue expressar na vida. A pessoa que suicida, ela não busca a morte. Compreenda isso, ela não busca a morte, mas sim uma outra maneira de viver. Em outras palavras, uma vez que a pessoa não é capaz de encontrar um outro modo de viver na vida, sua salvação mais acessível é a morte. Isso não é uma verdade. Existem, querido, um mundo, existe, pelo menos as pessoas que eu já atendi no meu consultório com essa demanda, né? Uma vez que as suas fronteiras são ampliadas, fica mais fácil, elas conseguem viver e se encontrar e perceber que, caramba, existem outras possibilidades de resolver, né, as questões da vida, né? Então, eu estou estendendo isso aqui porque é importante. Qualquer ameaça de suicídio, querido, deve ser levada a sério. Não pense que é manipulação e que é frescura. O suicídio não é um ato de covardia ou de coragem. O que dirige a ação, muitas das vezes, de uma pessoa que tem esse potencial é uma dor psíquica insuportável. Então, quando uma pessoa disser que ela está cansada da vida, que não quer viver mais, que não vê mais sentido para viver, rejeitá-la ou ignorá-las não irá ajudar. Então é importante pensarmos
nesse assunto. Bem, estou fechando aqui a minha participação, a minha aula, né? E espero ter contribuído, mas quero deixar duas frases importantes aqui. Uma, as duas são de Alice Miller, eu tirei do livro O Drama da Criança Bem Dotada, um livro fantástico. De acordo com Alice, 2011, página 13, ela diz assim: não é raro que o corpo reaja com doenças ao constante descaso quanto às suas funções vitais. Dentre essas funções está a fidelidade para com a nossa verdadeira história. Foi somente quando eu consegui admitir e sentir as emoções nele encerradas durante muito tempo que me tornei cada vez mais livre do meu passado. Por que estou falando isso, querido? Em todo relato, e eu falo isso pela minha experiência dentro do setting terapêutico, dentro desse olhar clínico, é comum recebermos uma pessoa que está em depressão e nós sentirmos compaixão, pena, às vezes, pelo estado. Mas pensa uma coisa, na maioria dos casos, tem uma questão ali de orgulho. A depressão, muitas das vezes, é o nosso corpo nos parando para nós olharmos para dentro de nós. Quem sabe esse é um momento de você parar e olhar para dentro de você. Olhar para dentro, não é olhar para fora, é olhar para dentro de você e perceber o quanto nós nos desconectamos de nós mesmos. Essa é uma função terapêutica. Eu digo que a terapia ela funciona como um GPS, que ajuda você a se encontrar com você mesmo. Alice Miller ela continua dizendo o seguinte: não podemos mudar nada no nosso passado. Não podemos desfazer os males que nos foram imputados na infância. Mas podemos mudar, consertar, reconquistar nossa integridade perdida. Como a psicoterapia pode ser útil nesse caso? A psicoterapia é um caminho, muitas das vezes, desconfortável, mas é o que nos oferece a possibilidade de finalmente deixar a invisível prisão, às vezes, da infância, nos transformando de vítimas inconscientes do passado em pessoas responsáveis, que são conscientes da sua história e, com isso, capazes de conviver com ela. Eu não sei, o seu passado pode ter gerado muitas marcas, mas o teu futuro está intacto. Acredita nisso. Provérbios 23:18 diz: haverá um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Querido, agradeço a toda a Igreja Batista de Figueiras. Agradeço ao pastor Hudson por essa rica oportunidade. Um beijo no coração de todos, que Deus possa abençoá-los mais e mais, e que tudo isso que falamos aqui possa contribuir para o teu crescimento, para o teu avanço, quem sabe, para ajudar outras pessoas. Um abraço. Fica aqui a minha gratidão.